pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou aluno do Fábio de Microbiologia Aplicada do Departamento de Farmácia da UFVJM e hoje eu vou falar um pouco sobre a poliomielite. O que é a poliomielite? É muito mais que essa frase que eu coloquei aqui. A poliomielite é uma doença infecciosa provocada por um vírus e, na maioria dos casos, ela vem de forma muito branda ou até assintomática, porém, em alguns casos isolados, principalmente se a pessoa não tiver devidamente vacinada, a pessoa pode ter complicações graves, incluindo paralisias. Agora eu vou falar um pouco sobre as características do vírus, que é começando pelo genoma, que é um vírus de RNA. Ele tem uma estrutura não envelopada, facilitando assim a sua transmissão. Ele é bem resistente a diversos ambientes, o que permite ele sobreviver em uma gama de ambientes mais hostis, dizemos assim, e o mecanismo de transmissão é por via fecal-oral, ou seja, você vai ingerir o alimento. Aí, a primeira coisa que acontece na hora de infecção é a entrada do vírus pela boca, seja por alimentos, água contaminada, ele vai entrar pela boca e vai chegar até o intestino, iniciando então o ciclo de infecção. No intestino, esses vírus vão se multiplicar, e se preparar para entrar na corrente sanguínea. Nesse momento, uma alta carga viral vai ser liberada para a corrente sanguínea, então podem gerar os primeiros sintomas da poliomielite, que seria talvez alguma febre, alguma diarreia, dor de cabeça, mal-estar. Sintomas característicos de várias infecções, nada muito específico da poliomielite. Mas aí ela vai se disseminar para o sangue, vai gerar uma resposta inflamatória bem característica, sabe? E aí, seu alvo mesmo é o sistema nervoso central. Quando o vírus atinge o sistema nervoso central, é quando a carga viral já está alta o suficiente, já é bem difícil de combater, e a pessoa geralmente vai descobrir que teve a poliomielite nessa fase, porque é quando ela vai ter dificuldade de movimentos, ela pode apresentar meningites. Então, aí aqui são um pouco das formas de transmissão, começando pela fecal-oral, que é a transmissão por fezes contaminadas pelo vírus. Essa é a forma geral de transmissão dessa doença. Ou a pessoa pode ter contato direto com as fezes, que é coisa rara, mas às vezes como é uma doença que acomete mais crianças, às vezes a própria mãe pode disseminar a doença sem querer, sabe? Às vezes troca a fralda de uma criança contaminada, não higieniza direito, aí a outra criança pode encostar em alguma superfície, levar a mão à boca e se contaminar também. É um tipo um pouco mais raro de contaminação, mas pode acontecer. Água contaminada, porque a maioria das cidades hoje em dia não tem saneamento básico adequado, então as fezes vão estar indo para os rios e por aí vai, né? Então vai saber aonde esses vírus vão parar. E alimentos contaminados, porque essa água que está contaminada com as fezes pode contaminar alguma plantação também, pode contaminar solos, pode contaminar plantações e chegar na boca de uma pessoa. As manifestações clínicas.
70 a 95% delas são assintomáticas, ou seja, não vão apresentar sintomas visíveis. A gente tem a forma abortiva, foi aquela que eu falei, quando tem uma alta carga viral que chega na corrente sanguínea, aí a pessoa vai ter uma febre, um mal-estar geral, e aí, nesse período, o sistema imune da pessoa, se tiver ok, ele pode eliminar a doença, ou o vírus, se o sistema imune não for capaz de combater essa alta carga viral, pode se desenvolver quadros de meningite e quadros de paralisia. Mas por que a paralisia? Porque o poliovírus ele vai destruir as células nervosas da medula espinhal. Então ele vai cortar a comunicação cérebro com o sistema nervoso periférico. Então a pessoa vai perder os movimentos. E é nessa hora que a pessoa vai procurar também o diagnóstico, que muitas vezes vai ser tarde demais, já vai ter sequelas irreversíveis. A epidemiologia global, ela revela dados bastante negativos, principalmente em relação aos índices de vacinação da população. Porque, infelizmente, principalmente depois do período pós-pandemia, a questão da vacinação foi tratada como tabu e muitas pessoas não estão se vacinando, não estão vacinando as crianças contra a poliomielite. E resultado disso, aumento dos casos de uma doença que já tem uma prevenção bastante eficaz. Mas enfim, aí a gente vê que na Europa e na Índia são os principais epicentros da doença, assim. Enquanto alguns países da África, da Ásia também apresentam. E se chega no Brasil, pode dar um pouco ruim, porque como os vírus sofrem várias mutações ao longo do tempo, às vezes a cepa que tá circulando nessa região pode ser diferente da cepa que circulava no Brasil quando foram feitas as vacinas. Então pode sim gerar um problema de saúde pública se essas cepas chegarem no Brasil e contaminarem nossa população. Então, mais uma vez reforçando a importância da vacinação. Prevenção, não tem como não falar do Zé Gotinha, né? Porque ele foi o Zé Gotinha que foi o... Como é que fala? Foi ele que promoveu a campanha da vacina contra a poliomielite, que é a vacina em forma de gotas, que é a vacina VOP. A vacina oral, ela tem uma absorção pelo intestino, só que ela tem a vantagem que ela vai produzir anticorpos também na região intestinal ali. Então ela pode impedir o avanço da doença, não só impedir a infecção do indivíduo, porque a gente tem também a vacina via intramuscular, por injeção. Só que esse tipo de vacina, ele já não protege tão bem a porção intestinal. Não protege tão bem assim. Ela abre um pouco mais de brecha para que vírus sejam eliminados pelas fezes, sabe? O diagnóstico ele é feito por sinais típicos, geralmente tardiamente, porque a primeira forma sintomática da doença ela é confundida com várias outras doenças virais bacterianas também. Então, por poliomielite não ser uma doença endêmica, às vezes a pessoa nem procura saber direito, às vezes nem sabe, pensa na possibilidade. Então, geralmente vão por sinais típicos, que podem incluir febre e dor de cabeça, mas essa febre e dor de cabeça é só em regiões mais endêmicas. Normalmente, o diagnóstico vai começar mesmo no exame neurológico, onde vão fazer uma avaliação detalhada do sistema nervoso central, possivelmente por uma tomografia ou então
dependendo do caso, uma ressonância magnética, e também fazer um diagnóstico diferencial, que seria a exclusão de outras causas, como outros tipos de paralisia, às vezes paralisias congênitas mesmo, ou síndromes como a síndrome de Guillain-Barré. Às vezes a pessoa teve Zika vírus, por exemplo, e desenvolveu os mesmos sintomas. Então, o diagnóstico diferencial nesse caso é bem importante, até para comunicação à vigilância sanitária, para saber, para tomar medidas para evitar o avanço da doença, se realmente for um caso de poliomielite. E o monitoramento contínuo, né? E o segundo tipo de diagnóstico é o diagnóstico laboratorial. Depois de passar pelo diagnóstico clínico, o médico vai solicitar uma bateria de exames para confirmar mesmo se é a poliomielite ou não. O primeiro deles é o RT-PCR, que ele vai pegar uma amostra de fezes e vai ver se tem a presença do vírus nessas fezes. E aí a gente também, para garantir, a gente ainda faz um isolamento viral e se for realmente positivo, sim, está confirmada que a pessoa está infectada. E o papel do farmacêutico nisso tudo, além de realizar os exames, ele tem que comunicar a vigilância laboratorial. Ele tem que notificar esses casos para ver, para proteger o restante da população, para alertar, para promover campanhas de vacinação. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários aí. E é isso. Obrigado.